Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. É uma alegria, um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. Hoje, no estudo do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, uma carta muito polêmica, um capítulo muito polêmico, porque vai falar sobre algumas metáforas, sobre mulher, sobre véu, o papel da mulher, o véu, o papel do homem. E esse capítulo ele é por demais incompreendido. Esse capítulo é usado por religiosos para diminuir a mulher e usado também por não religiosos para dizer que Paulo ou que a Bíblia são preconceituosos. Aí a gente vai perceber que as duas interpretações estão redondamente equivocadas. E aqui a gente fala sem querer apontar dedo para ninguém, mas a gente precisa trazer, pelo menos no que a gente já compreende, com muita humildade. A gente pede a Deus que nos ilumine o pensamento, principalmente o sentimento, para trazer à tona o que realmente Paulo quis dizer, ou pelo menos a gente se aproximar disso. E a gente pede iluminação a Deus, porque nós entendemos que Paulo foi inspirado pelo próprio Cristo. Aliás, o próprio Cristo, para quem leu Paulo e Estevão sabe, deu a ideia de Paulo de escrever e disse que ele estaria lá através de Estevão, que seria um mentor de Paulo nessas cartas. Então, nós não estamos falando de alguém que simplesmente, eu vou escrever a partir de agora. Não, nós estamos falando de alguém que teve a orientação do Cristo e que tinha autoridade moral para escrevê-las. Desta forma, nesse primeiro slide, pela primeira vez no nosso estudo, nós já estudamos toda a carta aos Romanos, e aqui estamos já passamos da metade da primeira aos Coríntios. Nós trazemos uma epístola ou um trecho de uma epístola de outro apóstolo, Pedro, dando testemunho da autoridade moral de Paulo. Ali na 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, Pedro disse o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Porque as pessoas ficam falando, não acaba essa etapa de provas e expiações. Algumas pessoas fora do Espiritismo falam, mas Jesus está demorando de voltar, né? E Pedro diz, olha,
A paciência do Senhor é salvação, porque se o mundo tivesse acabado, né, em algumas religiões que falam isso, ou dentro da doutrina espírita, se a etapa de provas e expiações já tivesse findado, talvez muitos de nós não estaríamos mais aqui na Terra. Já teríamos ido para outra morada. Então, paciência do Senhor significa salvação com todos nós. Como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhes deu, que Deus lhe deu. Então, Pedro está falando que Paulo escreveu influenciado pela sabedoria de Deus. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, né, de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, da salvação. Suas cartas, diz Pedro, contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis deturpam, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha o que Pedro está dizendo. Olha, Paulo escreveu sobre a inspiração divina. Escreveu coisas difíceis. E algumas pessoas, ignorantes ainda ou instáveis, deturpam, até hoje, século XXI, as palavras de Paulo. Como também deturpam as outras escrituras, desde lá do Antigo Testamento. Só que isso vai contribuir para a própria destruição dessas pessoas. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, esse capítulo 11, que, como eu falei, é um capítulo polêmico, de cara a gente já tira a ideia de qualquer preconceito de Paulo para com as mulheres ou qualquer outra questão. Não tem lugar para a gente imaginar que Paulo tenha sido preconceituoso, porque estava sob inspiração divina. Isso Pedro está dizendo, está lá no Paulo e Estevão, está na Bíblia em diversas passagens. Tá? Então, vamos tirar de cara a ideia de preconceito. Tá? O que vai acontecer? Paulo, aqui nesse capítulo 11, 1 a Coríntios, ele vai falar sobre a mulher, o homem, Deus, e lá na frente sobre, mais uma vez, a questão da alimentação, da ceia. É um capítulo extenso, mas só tem uma mensagem do Emmanuel sobre um versículo desse capítulo. Vamos começar falando sobre o papel do homem e o papel da mulher, coisa que Paulo já falou antes, mas agora ele volta a falar. Ele volta a falar. E nos 10 primeiros versículos, vamos prestar atenção, para que a gente não interprete errado as palavras do apóstolo dos gentios. Nos 10 primeiros versículos, Paulo vai falar sobre o papel da mulher na igreja, como que a mulher deve orar, é com véu ou sem véu, como que é isso? E aí algumas pessoas interpretam de maneira preconceituosa. Mas o que Paulo vai relatar são os costumes da época, porque você não pode também chegar derrubando a porta. Você tem que adequar os seus ensinamentos ao costume vigente, senão você fala de uma realidade que não é daquele povo. Paulo vai falar dos costumes inicialmente e vai dar autoridade para a mulher poder entrar nos templos religiosos e orar, porque isso não era permitido. Aí a pessoa lê e interpreta, mas Paulo está dizendo que a mulher tem que entrar no templo com a cabeça coberta. Que preconceito. Mas na época foi um avanço. Porque a mulher nem entrar podia. Então Paulo ele não chega derrubando a porta, ele chega abrindo a porta.
Vamos lá. Sede meus imitadores, bem como eu também sou imitador do Cristo. Eu vos louvo, pois, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, como vô-las ensinei. Aí ele está saudando, né? Mais uma vez, os irmãos ali de Corinto. Porém, quero que vós outros saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. O que é varão? Varão é, como eles diziam, o homem, o pai de família, o chefe de família ali em Israel. Então, Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça do Cristo. Pronto. Primeiro ponto aí. O varão é a cabeça da mulher. A pessoa lê hoje no século 21. O homem é a cabeça da mulher e se escandaliza com isso. Mas Paulo está citando um costume da época. Isso era corriqueiro, era perfeitamente natural na época. Está citando um costume para dizer que Deus é a cabeça do Cristo. Tá? Vamos em frente, muita calma. Todo homem que faz a oração ou que profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Por quê? Porque era um costume da época, era um costume judeu isso. O homem não podia orar nem profetizar com véu, com a cabeça coberta. Não. E toda mulher que faz oração ou que profetiza, não tendo a cabeça coberta, desonra sua cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ele está citando também um costume, tá, gente? Era um costume. Só que aqui, ele gira a primeira vez ali a chave da porta para a mulher poder entrar na igreja, no templo. Ele está dizendo, olha, a mulher pode orar, pode profetizar. Agora, recomendo, com a cabeça coberta, porque era um costume, para não escandalizar. Ele já falou, no capítulo passado, que não tinha intenção de escandalizar ninguém, nem gentios, nem judeus. Então, o propósito dele é não escandalizar, permitir a entrada da mulher no templo, mas não escandalizar. Um passo de cada vez, lembra? A evolução não dá saltos, ela é passo a passo. Portanto, se a mulher não se cobre, tosquice também. E se para a mulher é uma desonra tosquiar-se ou rapar-se, então cubra a sua cabeça. Não precisa de escândalo. Vai lá, cobre a cabeça e entra. Vai fazer tua oração. Vai profetizar, você pode. Aí a pessoa lê isso sem o olhar que deve ter no contexto histórico e no sentido espiritual, e se escandaliza, porque diz que Paulo é preconceituoso, que a mulher tem que cobrir a cabeça. Gente, não dá, né, para a gente imaginar isso. O homem, na verdade, não deve cobrir a sua cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Isso aí ele está falando, se referindo ao Velho Testamento, que estava escrito isso. Porque não foi feito o varão da mulher, mas a mulher do varão. Está falando daquela passagem lá de Gênesis, que diz que a mulher saiu da costela do homem. Não, Gonçalo, Paulo está sendo preconceituoso. Não está, porque no versículo 11 a gente vai ver que ele não está sendo preconceituoso. Ele está citando o que era amplamente disseminado na época. Ele está citando. No versículo 11 a gente vai ver isso. Calma. Não se escandalize. Tá? E não foi outro assim criado, o varão por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do varão. Pegam, fazem um recorte disso, jogam na internet ou em qualquer canto e dizem assim, Paulo é preconceituoso, porque diz que a mulher foi criada do varão, do homem, e não o homem por causa da mulher. Coloca o homem acima da mulher. Mais uma vez eu repito,
ele está citando um costume. Tá? Ele está citando. Vamos em frente para a gente entender no próximo slide o que é que Paulo quis dizer. Por isso, deve a mulher trazer sobre a sua cabeça o sinal do poder que o varão tem sobre ela por causa dos anjos. Ponto. O costume parou aí. O costume corriqueiro que Paulo estava citando para aí. Ele citou os costumes para não escandalizar o povo judeu, que ia ler essa carta, junto ali com os gentios que faziam a nova comunidade de Corinto, muito mais gentios do que judeus, é verdade, mas ele cita o costume judeu para dizer que, olha, a mulher pode entrar no templo com a cabeça coberta, e cita o que os judeus acreditavam. Aí agora no versículo 11, aí vem a visão dele, Paulo, saiu do costume e coloca a visão dele. Contudo, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem no Senhor. Para Deus todo mundo é igual. Para os costumes da época, o homem era superior à mulher. Só que Paulo diz aqui, olha, contudo, para Deus, saindo aqui da carne, saindo desse espaço temporal, passageiro, para Deus, todo mundo é igual. E hoje, na doutrina espírita, nós sabemos que isso é uma realidade. Porque nós somos espíritos que, em verdade, não temos sexo. O espírito não tem sexo, ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher. O que acontece é que a gente se identifica como masculino ou feminino porque nós desenvolvemos mais atributos masculinos ou femininos. Então eu me identifico como espírito masculino ou feminino, porque eu desenvolvi mais atributos daquele gênero. Mas eu posso em qualquer reencarnação reencarnar como mulher, aliás, devo, para que eu desenvolva também os atributos femininos. De modo que está na codificação, no livro dos Espíritos, a questão da igualdade, né, de gênero. É lindo o que os Espíritos falam. Kardec pergunta, é válida a luta pela igualdade? Os Espíritos dizem, na matéria sim. Na matéria sim. Saiba, porém, que os atributos são diferentes. As funções do homem e da mulher na Terra são diferentes. E eu falo isso sem motivo, sem querer escandalizar ninguém. Eu sou pai. Eu não posso dizer que eu propicio a mesma ternura, apesar de eu amar tanto a minha filha, eu não propicio a mesma ternura, algumas questões que a mãe da minha filha propicia. Porque são atributos femininos. Assim como o espírito que está encarnado em um corpo feminino não vai conseguir desenvolver ou vai ter muita dificuldade para desenvolver determinados atributos do sexo masculino. Entende? Então os espíritos dizem igualdade sim na Terra, mas não de funções. Porque é questão de atributo. O que não é motivo para eu agir com preconceito de forma alguma, porque eu sei que o espírito em verdade não tem sexo, ele apenas desenvolve atributos de ambos os gêneros. Tá? Não tem lugar para preconceito, porque hoje eu estou homem, amanhã eu posso vir mulher e vice-versa. E isso vale para gênero, para cor de pele, para o que for, classe social. Nós espíritas sabemos disso. E Paulo está dizendo, para Deus todo mundo é igual. Porque como a mulher foi tirada do homem,
assim também o homem é concebido pela mulher. Mas todas as coisas vêm de Deus. Ele está fazendo a referência, mais uma vez, a Gênesis, né? A mulher saiu da costela do homem, que é claro que é uma figura de linguagem isso, para denotar um processo maior. Mas ele diz, olha, é importante a gente não esquecer que todo homem nasce de mulher. E que tudo isso, acima de homem e mulher, tem Deus. E todas as coisas provêm dele. Então qual é o lugar para o preconceito? Aí as pessoas leem a primeira parte do capítulo, até o versículo 10, e julgam Paulo como preconceituoso, mas esquecem de ler o restante do capítulo. Interessante isso, né? Por isso que a gente sempre fala, é importante não apenas ler, mas sobretudo estudar e buscar o sentido espiritual de cada coisa e o contexto histórico em que foi aplicado. Senão a gente se perde. Tá? Vamos em frente. Vamos em frente. Julgai-o vós mesmos. É decente que uma mulher faça oração a Deus não tendo véu? Não vô-lo ensina a própria natureza que se o varão deixasse crescer os cabelos seria para ele uma ignomínia? Está falando do costume. Para a mulher, ao contrário, é glória deixá-los crescer, porque eles foram dados em lugar do véu. Então Paulo está desconsiderando aqui o véu. E está citando o cabelo, para que não se escandalize. Você entende como é um passo de cada vez? Paulo lá no início falou do véu, que era importante, era até mandatório a mulher entrar com véu, agora ele já desconsiderou o véu. Já deixou o cabelo. Vamos em frente. Se, porém, alguém quiser ser contencioso, ou seja, quiser causar briga, rixa, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Se alguém quiser brigar por causa de véu, por causa de cabelo, não, isso não é costume nosso, não. É brigar por causa de bobagem? Não. Está vendo como é passo a passo? As pessoas leem o início e não querem ler o restante do capítulo. Isto, pois, vos prescrevo. Não vos louvo por saber que não vos reunis para melhor, senão para pior. Porque, em primeiro lugar, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e eu em parte o creio. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm que se reunir para melhor, não é para criar contenda, divisão, briga, não é para reunir para pior, é para melhor. E chegam até meus ouvidos, as notícias correm, né? Que vocês aí estão criando briga, divisão, por causa dessas coisas, de véu, de que mulher não pode entrar. Que é isso? Na igreja de Deus não tem isso, não. E eu acredito que realmente há essas divisões. É como Paulo estivesse dizendo assim, eu conheço vocês, eu sei que aí realmente deve estar tendo isso. Tá? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Gente, isso aqui que Paulo diz, tira qualquer revolta. Porque diz que até a heresia ela é importante para manifestar os justos. O que é isso? É palavra de Jesus, é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. A gente traz para a doutrina espírita hoje no século XXI que diz o seguinte, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aí. Mesma coisa. Está sublinhado, não é? Porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre esse versículo. Vamos ler no próximo slide. Mas antes, versículo 20. De maneira que, quando vos consagrais num corpo, não é já para comer a ceia do Senhor.
porque se antecipa cada um a comer a sua ceia particular. E uns têm, na verdade, fome, e outros estão muito fartos. Ele está falando aqui da encarnação, tá? Aqui ele já entrou num outro subtema, ele saiu daquela questão da mulher, do véu, né? Que eu acho que ficou claro para todos nós, que Paulo não é preconceituoso, não era na época. Ao contrário, ele queria justamente emancipar a mulher na questão da oração, de poder entrar no templo sem véu, só que era passo a passo, para não escandalizar ninguém. Aqui ele já entra na questão da alimentação, do egoísmo e da postura na convivência dos irmãos dentro da comunidade cristã. Está sublinhado aí o versículo 19, tem uma mensagem lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 36. Mensagem heresias. Paulo, né, diz que é até importante que haja heresias para manifestar os justos. E aí o Emmanuel vai colocar: recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração, é o que diz o Emmanuel, sobre profunda inspiração. Não fique com raiva quando alguém falar alguma bobagem sobre Deus, sobre o espiritismo, sobre o cristianismo. Não fique com raiva. Receba até mesmo com simpatia a visão de cada um. Como, por exemplo, gente, Chico Xavier fazia. Chico Xavier aqui tão próximo de nós, né, que desencarnou há tão pouco tempo. Quando o pessoal dizia que Chico era isso, era aquilo, ou que o espiritismo não era de Deus, Chico até mesmo em certas ocasiões levava com simpatia, com risada, sabe? Não de deboche, mas com simpatia mesmo. Então é que a gente aprenda a ter esse tipo de postura, né? A sermos mansos e humildes. Os que condenam, por que a gente deve ser simpático? Por que a gente deve acolher essas pessoas? O Emmanuel vai dizer: os que condenam, os desesperados da sorte, não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Por exemplo, aqueles que falam que reencarnação não existe, que a Bíblia é contra a reencarnação, essas pessoas não estão ajuizando sobre o amor divino. Não estão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Você que seu filho, sua filha, será que você ia amaldiçoar o filho por ele ter saído de casa e depois voltado doente e sem esperança? Você ia amaldiçoá-lo? Claro que não. Que dirá Deus conosco? Quem não consegue crer em Deus, na verdade está doente. Por isso que a gente não deve ter raiva dessas pessoas, e sim acolhê-las, porque estão doentes. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-nos como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Gente, o que Emmanuel quis dizer foi o seguinte: Deus tem recursos infinitos para trazer o filho de volta à saúde. Isso, gente, eu vou dizer, não é um papel nosso. A gente pode ajudar, claro, né? Se a pessoa der abertura para isso. Mas o nosso papel é amar, é acolher essas pessoas. E o Emmanuel vai dizer em outra mensagem que para as pessoas que estão enganadas, bastar-lhes a viver. Viver, porque
Deus tem recursos para orientar essas pessoas, para esclarecê-las. Então não nos cabe ter raiva, ter mágoa de quem não acredita em Deus, em Jesus, ou que o Espiritismo é o Consolador, a reencarnação. Não. A gente acolhe, segue a nossa vida tranquilamente e Deus cuida daquela sua criatura. Então isso nos dá serenidade, certo? E aí Paulo vai continuar. Porventura, não tendes vós as vossas casas para lá comerdes e beberdes? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que não têm? Que vos direi? Louvá-los-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então, gente, vamos prestar atenção, por exemplo, quando a gente... Chico Xavier falou isso, tá? Não sou eu. Não fui eu quem falei, foi Chico. Por exemplo, quando a gente tiver uma pilha de louça para lavar, já reclama. Não, vamos agradecer. Porque se tem louça suja é porque a gente teve o que comer. É o que Paulo está dizendo aqui. E a gente deve desprezar ou envergonhar aqueles que não têm o que comer? Não, aí Paulo diz, eu não vou louvar se vocês fizerem isso não. Isso não é da igreja de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei a vós, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, pegou o pão e, dando graças, o partiu. A Igreja Católica usa muito esse versículo. Recebei e comei, este é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Isso aí Paulo está citando, não é a passagem de Jesus, foi Jesus quem falou isso. Por semelhante modo, deveis haver ceado, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Claro que Jesus estava usando de uma linguagem figurada, simbólica, para expressar o quê? Comunhão com Jesus. Através das dificuldades, do sofrimento, das vicissitudes deste planeta ainda de provas e expiações. Porque devemos sofrer, passar pelas dores em comunhão com Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e que beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, mais uma vez usando de linguagem figurada, para dizer, gente, você comeu o pão e bebeu o cálice do vinho ou do sangue do Senhor, passando pelos sofrimentos da vida, você deve lembrar da crucificação, em que Jesus foi traído, abandonado, torturado, fizeram chacota do Senhor. No entanto, o Senhor a tudo isso venceu. E nós podemos e devemos também vencer as vicissitudes da vida, quando nos abandonarem, quando nos traírem, quando caçoarem da gente, quando não acreditarem na gente. A gente deve imitar o Senhor, vencendo tudo isso. Essa é a comunhão da Eucaristia Católica, por exemplo. Pelo menos deve ser, né? Ou deveria ser. É isso, é o que todo cristão deve fazer. Deve ter em mente, principalmente no coração, passando pelas tribulações, ter essa comunhão com o Senhor, que foi simbolizada através do pão e do vinho. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Também uma linguagem figurada, para denotar os falsos cristãos. E Jesus já alertou sobre isso, né? Nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma este pão e beba deste cálice. É o que? É você pegar o pão físico e comer, beber o vinho, o sangue,
físico? Claro que não. É a comunhão no processo de sofrimento da vida física. É ter essa comunhão com Cristo. Lembrando tudo o que ele passou e o que ele venceu através do perdão, do amor, da compreensão, e a gente imitar, fazer o mesmo. Porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí mais uma alusão aos falsos cristãos, né? Esta é a razão porque entre vós há muitos enfermos e sem forças, e muitos que dormem. Porque tinha muita gente ali em Corinto que dizia ser cristão, mas que estava, na verdade, muito longe ainda do Espírito do Senhor. Por exemplo, fazendo contendas, causando brigas por causa de véu das mulheres. Porque não queria deixar, por exemplo, as mulheres entrarem no templo. Então, esse daí não está em comunhão com o Senhor. Ora, se nós examinássemos a nós mesmos, é certo que não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com este mundo. Se você sofre, passa por expiações. Uma vez eu ouvi de um amigo queridíssimo, um irmão que eu tenho, diz assim, ele falou assim para mim, ele está bem ali filmando, ele disse assim, quando eu vejo que eu erro, né, quando eu faço alguma coisa errada, é impressionante, logo ali na frente eu colho o resultado do erro. Sabe por quê? Porque Deus o ama. Porque Deus está te corrigindo. Isso acontece comigo também. Impressionante. Quando eu vejo que eu errei, a consciência bate, ali na frente, não demora não, ali na frente vem a expiação. É a correção do Senhor. Por quê? Porque Deus é vingativo? Claro que não. É correção. Porque Deus nos ama para que nós não sejamos condenados com este mundo. Correção é amor. Da mesma forma que a gente corrige um filho, alguém que a gente ama, Deus, que nos ama infinitamente mais, também nos corrige. Lei de causa e efeito é lei de amor. Por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que os que sofrem devem bendizer ao Senhor e passar pelas dificuldades até mesmo com alegria, porque estão sendo corrigidos pelo Senhor, estão sendo limpos. Paulo já percebia isso 2000 anos atrás. Aí alguém vem falar que Paulo era preconceituoso. Não bate, gente, não tem lógica, não é? Portanto, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, para que vós não ajunteis para juízo. No tocante às demais coisas, eu as ordenarei quando for. Ou seja, Paulo iria a Corinto e, relembrando o que ele já disse lá nos seus primeiros capítulos, olha, vocês não querem que eu vá até aí com um chicote, com a vara, queiram que eu vá com amor, com mansidão. Então, ele estava passando instruções, instruções por carta, dizendo, olha, quanto às demais coisas, eu vou falar quando eu for, tá? E aí, finalizando o nosso estudo de hoje, relembrando lá o versículo 11, do capítulo 11, bem, em que Paulo disse, contudo, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem no Senhor. Então, que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana linda, com a presença dos bons espíritos, do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai. Um grande abraço e até o próximo estudo do capítulo 12
da primeira carta aos Coríntios. Tchau! Hã?